Descubra a incrível jornada de uma avó. Sofrimento, vingança e uma transformação emocionante. Dona Maria, uma avó de 65 anos, morava numa pequena cidade onde o calor das tardes era interrompido apenas pelo aroma do pão de queijo fresco da padaria e pelas conversas animadas na praça. Contudo, seu coração estava pesado. A vida não tinha sido gentil com ela. Após a morte do marido, seu mundo desmoronou. O vendedor ambulante que sempre sorria e contava histórias tinha sucumbido aos desafios financeiros que afligiam a comunidade. Agora, cada dia era uma luta para sustentar a neta Ana, uma garotinha de 10 anos com olhos que brilhavam, mesmo quando as lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto. O pai de Ana, um trabalhador esforçado, falecera em um trágico acidente de trabalho, e Dona Maria prometeu que nunca deixaria a neta sentir a dor da perda pelo menos. Não sozinha a ponto, mas o que deveria ser um lar cheio de amor começou a ficar sombrio. A situação piorou quando Dona Rita, proprietária do mercadinho local e amiga de longa data de Maria, começou a explorar sua vulnerabilidade. Os preços aumentaram e o sorriso de Dona Rita se tornou um mero reflexo do desdém que outrora era confiança. Maria saía do mercadinho com as mãos vazias e o coração apertado. De novo. E novamente. O peso nas costas era insuportável, mas ela não podia se permitir desistir. Um dia, enquanto voltava para casa, o desespero a cercou como um manto sombrio. Ela entrou na cozinha e encontrou Ana, concentrada em sua lição de casa, e as lágrimas ameaçaram cair. Tudo o que queria era protegê-la de sofrer mais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aquela cena, com a neta tão inocente à sua frente, acendeu uma chama dentro do peito de Dona Maria. Ela não lutaria apenas por ela, mas por todas as mães, avós e pais da cidade que também estavam sentindo o peso da injustiça. E enquanto sua dor se transformava em determinação, ela começou a reunir vizinhos em torno da mesa da antiga casa, criando planos de um mutirão, um movimento por um comércio mais justo. As vozes se levantaram, unidas, e Dona Maria percebeu que estava criando uma nova história, uma onde a solidariedade e a esperança reinariam sobre a opressão. As mãos calejadas do trabalho começaram a se juntar e a enxergarem que a luta coletiva poderia transformar o próprio cenário. Mas, no meio de tudo isso, segredos antigos começaram a emergir nas conversas da praça. Um dia, ao passar pela calçada, Dona Maria ouviu murmúrios sobre Dona Rita. Segredos que não apenas intrigavam, mas clamavam para serem ouvidos. Ela não sabia se isso mudaria os ânimos, se traria mais dor ou, quem sabe, um caminho inesperado para reverter a traição. Mas uma pergunta ecoava em sua mente: explode a verdade ou busca o perdão? O que Dona Maria escolheria para si e para Ana? A história estava prestes a mudar e a expectativa no ar era palpável. Dona Maria acordou naquela manhã com uma nova determinação. O sol estava brilhando mais do que o habitual, e uma brisa leve entrava pela janela da cozinha, carregando o cheiro do café fresco. Ana ainda dormia, com seu rosto angelical repousando sobre o travesseiro. A avó olhou para a neta e sentiu uma onda de amor esmagadora. Aquele sorriso inocente era a razão pela qual ela não poderia desistir. Após um café rápido, Dona Maria decidiu que era hora de agir. Com um projeto em mente, ela pegou seu caderno de anotações que sempre carregava um legado do marido, que sonhava com uma comunidade unida. Era um espaço onde todas as ideias poderiam florescer. Ela precisava reunir os vizinhos novamente, não apenas para discutir estratégias contra Dona Rita, mas para criar um laço forte que os ajudaria a enfrentar qualquer adversidade. Quando saiu pela porta, os olhares de quem passava eram mistos. Algumas pessoas sorriam em reconhecimento, outras sussurravam ao ver sua expressão decidida. Chegando à praça, o coração de Dona Maria batia acelerado. Cada passo que dava em direção àquele ponto central da comunidade a fazia sentir-se mais forte. Ela começou a chamar os vizinhos, sua voz ecoando entre as paredes da cidade. As coisas não podem continuar assim, exclamou, seus olhos brilhando de emoção. Vamos cuidar uns dos outros, precisamos nos unir. Com aquelas palavras, as reações começaram a surgir. Uma voz familiar se destacou no meio da multidão. Era o seu velho amigo, seu Antônio, um pescador cuja família sempre foi uma peça central na comunidade. Ele levantou a mão e, com um sorriso, disse: Maria, você está certa.
Precisamos nos apoiar novamente, como antes. Os ânimos foram se aquecendo. Um grupo de mulheres começou a se aglomerar ao redor, algumas alinhando os cabelos ao vento, outras com o olhar focado nas palavras de Dona Maria. Era algo inexplicável, o que estava acontecendo. Não é apenas sobre nós. É sobre nossas crianças. Para que elas não sintam essa dor que nós sentimos. Enquanto falava, Dona Maria sentia a força crescendo ao seu redor. Vizinhos começaram a contar relatos de como Dona Rita havia explorado não apenas a avó, mas muitos deles. Aos poucos, os segredos começaram a se entrelaçar, e uma tensão palpável apareceu no ar. Estavam todos cansados, exaustos de se sentir impotentes. Mas quando ela pensava que estava tudo em movimento, um murmúrio mais baixo se fez ouvir. Alguém havia sussurrado que Dona Rita tinha algo escondido, algo que poderia mudar tudo. E se a gente descobrir uma verdade sobre ela? Perguntou uma jovem. O medo e a ansiedade cresceram, mas a coragem também. Nesse instante, Dona Maria percebeu que sua luta estava além da simples sobrevivência. Era sobre buscar justiça, não apenas para ela e Ana, mas para cada pessoa que lá estava. No fundo de sua alma, ela sabia que esse momento poderia ser um divisor de águas. A pergunta agora era, até onde eles iriam para proteger uns aos outros? E nesse embalo de esperança e coragem, a avó tomou uma decisão importante. Se Dona Rita tinha segredos, ela mesma também tinha. Era hora de abrir o livro em que Maria guardava verdades temporariamente esquecidas. Mas, ao mesmo tempo, um novo dilema se formava em sua mente. O que ela estava disposta a perder para descobrir a verdade? A mercearia? A amizade? Ou uma parte dela mesma? Com o coração na mão e um misto de ansiedade e determinação, Dona Maria começou a traçar planos. Um novo encontro estava por vir, e sua mente já borbulhava com possíveis estratégias. Porém, uma pergunta ecoava em seus pensamentos. Seria mesmo possível unir os corações feridos da comunidade em torno da justiça e da verdade, ou essa luta apenas aprofundaria cicatrizes existentes? O dia seguinte chegou ensolarado, e Dona Maria acordou com uma sensação de que o mundo estava prestes a mudar. Uma energia vibrante pulsava dentro dela, e a certeza de que não podia mais se esconder na sombra da opressão a impulsionava para frente. Ao descer as escadas, Ana já esperava com um sorriso, e isso aqueceu seu coração mais uma vez. Bom dia, vovó. Hoje é um dia especial, não é? Perguntou Ana, com aquele brilho característico nos olhos. É, minha flor. Respondeu Dona Maria, ajeitando o cabelo da neta. Hoje teremos mais um encontro na praça. Temos muito que discutir. Ana analisou o rosto da avó. Percebia que Dona Maria estava mais determinada do que nunca, e isso a enchia de curiosidade e admiração. O café da manhã foi rápido e silencioso, mas havia uma sensação de expectativa no ar, como se o dia já estivesse começando a contar uma nova história. Na praça, tudo parecia diferente. As pessoas estavam mais próximas, conversando umas com as outras, e a energia contagiante da união estava começando a se formar. Logo, Dona Maria se colocou de pé novamente. Seu coração palpitava, mas ela não podia deixar que o medo dominasse. Meus amigos, começou ela. Estamos aqui para dar um passo importante. Acreditamos que os segredos não devem ser levados sozinhos. Precisamos nos apoiar e revelar a verdade que se esconde na escuridão. A multidão reagiu. Cada murmúrio de concordância e cada olhar atento a fazia sentir-se mais forte. A confiança estava crescendo entre eles. A conexão, antes quebrada, agora começava a ser remendada. Entre as vozes de apoio, Dona Maria notou um rosto conhecido, mas imperturbável. Dona Rita se aproximava. Sua expressão era de desdém, mas não era só isso. Havia algo mais. Os olhos dela carregavam uma frieza que desconcertou a avó. O encontro estava se tornando mais do que ela imaginara. O que você quer, sua velha reclamante? Dona Rita disparou, com um tom cortante. Cada um por si. Não é assim que funciona neste lugar? Aqueles que a rodeavam pareciam inquietos, mas Dona Maria permaneceu firme. Era um momento decisivo, e ela não ia deixar que uma única voz a silenciasse. Não é assim que funciona mais, Dona Rita. Estamos cansados de viver sob sua sombra. A proteção e a justiça precisam vir do nosso coração e da nossa união. Respondeu, sua voz ecoando forte na praça. O olhar da comunidade estava fixo neste momento. O que iria acontecer agora? A tensão aumentava. Uma jovem avançou, os olhos cheios de determinação. Se você tem algo a esconder, é hora de abrir seu coração. Ninguém aqui é mais forte que todos nós juntos. A multidão começou a se agitar. Pela primeira vez, Dona Rita hesitou.
Ela estava sendo desafiada, e todos podiam sentir isso. Dona Maria percebeu a brecha. Era hora de empurrar a balança em favor da verdade. Mas, nesse instante, Dona Rita ofereceu um sorriso nervoso. Vocês pensam que a verdade é tão simples? Há coisas que é melhor deixar enterradas. As palavras dela deixaram todos em suspense. O que ela sabia? O que ela tinha a esconder que poderia mudar tudo? Dona Maria, com o coração batendo mais forte, mas sem demonstrar fraqueza, apenas perguntou: que segredos você guarda, Dona Rita? O silêncio na praça era palpável, como se o próprio ar estivesse esperando a resposta. As pessoas começaram a sussurrar entre si. E nesse clima de tensão, ficou a pergunta: a verdade que Dona Rita escondia seria uma sentença para a comunidade ou a chave para a liberdade? A batalha por justiça ainda estava só começando, e Dona Maria sabia que a próxima jogada deles poderia definir o destino de todos. Dona Maria sentia o calor do sol em seu rosto, mas a sombra do desafio de Dona Rita a fazia tremer. As palavras da rival ecoavam na sua mente, e a multidão mais parecia um mar de inseguranças, inquietante e cheia de expectativa. Cada olhar fixo em Dona Rita deixava a atmosfera densa, quase palpável. E o silêncio se estendia, como uma corda que estava prestes a arrebentar. Com um gesto firme, Dona Maria respirou fundo. Ela se lembrou das histórias que ouviu ao longo da vida, das lutas de seus antepassados e da importância de nunca recuar. Assim que abaixou a cabeça, uma súbita inspiração a atingiu. Se você tem medo da verdade, então isso prova que ela é mais forte do que você imagina. Gritou ela, e o estrondo de sua voz reverberou nas paredes da praça, fazendo com que as pessoas reagissem. As palavras de Dona Maria pareciam abrir espaço para um novo entendimento. Mesmo assim, o olhar de Dona Rita se manteve frio, como uma pedra. Medo? Questionou ela, seu tom sarcástico quebrando a tensão. Medo eu não tenho. Aqui, quem tem poder sou eu. Você e essa plaquinha de protesto não vão mudar nada. Mas é justamente isso que estamos tentando mudar. Insistiu Dona Maria, sentindo um impulso renovado. Nós não precisamos do medo como nossa casa. Nós precisamos da verdade. Dona Rita respirou fundo, claramente agitada, e se virou para a multidão. Vocês acham mesmo que vão acreditar nessa velha que vive de histórias? Quem vai sustentar essa farsa enquanto vocês sonham acordados? Nesse momento, várias vozes começavam a surgir. Um por um, eles estavam se levantando, prontos para apoiar Dona Maria. Basta! Gritou uma mulher. Queremos saber a verdade. Não somos mais seus marionetes. Gritou um jovem, a fúria ardendo em seu olhar. A tensão na praça estava prestes a explodir. Dona Maria percebeu que a indignação havia se transformado em força. O apoio se consolidava, era hora de agir. Com a voz unida da comunidade ressoando, Dona Maria viu que a verdade começava a surgir como um raio de sol rompendo as nuvens. Tragédias ocultas criam sombras, e sombras se alimentam do silêncio. É hora de iluminar essas sombras. Ela exclamou, e os corações começaram a bater mais rápido em um ritmo coletivo, quase como um mantra. Dona Rita, visivelmente presa entre a raiva e o medo, tentou manter a fachada. Mas a pressão era grande, e a multidão estava se unindo em um clamor por liberdade e justiça. Se a verdade é tão poderosa, então que venha a luz. Desafiou Dona Rita, seu tom agora carregado de resolução. Mas saiba, meus segredos não são fáceis de lidar. As palavras foram como um estalo, e a multidão parou por um momento, absorvendo o que isso poderia significar. O que Dona Rita sabia poderia ser muito mais perturbador do que imaginavam. Dona Maria sentiu que a hora estava chegando. Durante anos, ela guardou suas próprias feridas e segredos, e agora poderia ser o momento de confrontá-los. Mas, ao mesmo tempo, havia inquietação sobre o que Dona Rita poderia revelar. Ela olhou para Ana, que observava tudo com os olhos arregalados e esperançoso, mas também apreensivo. Que segredos poderiam mudar a história de todos ali? E nesse momento de decisão, a vida parecia pendurada na balança. O que estaria por vir poderia expor não apenas os mistérios de Dona Rita, mas também as verdades que Dona Maria carregava consigo. Com o coração palpitante, Dona Maria se posicionou para o que poderia ser a luta mais importante de sua vida. A multidão aguardava, e uma pergunta pairava no ar, tão intensa quanto recheada de ansiedade. O que aconteceria se Dona Rita finalmente abrisse a caixa de Pandora e revelasse os segredos que poderiam marcar o destino da comunidade para sempre? Dona Maria sentiu o coração acelerar, um tambor pulsante de adrenalina e medo. A multidão retraiu a respiração, como se estivesse esperando pelo som de uma campainha que anunciaria a luta decisiva entre as duas mulheres, entre passado e futuro.
A pressão na atmosfera era palpável, e as vozes de apoio que antes soavam como um eco distante agora pareciam gritos ensurdecedores, entoando um hino de coragem. Dona Rita, por outro lado, enquanto escondia o pânico sob a superfície, sabia que teria que jogar suas cartas. Com um sorriso frio e calculado, ela começou a falar lentamente, como se cada palavra fosse uma adaga. Você realmente acha que pode desmascarar tudo? Questionou, sarcasticamente. Querida, você está prestes a descobrir que nem tudo é o que parece ser, e eu sou a única que conhece a verdade. Os murmúrios se intensificaram. Alguns olhares de apoio se voltaram para Dona Maria, enquanto outros eram preenchidos com uma curiosidade quase primordial. O que poderia Dona Rita revelar que mudaria tudo? A mente de Dona Maria estava em turbilhão. Um conflito interno começava a se formar. O que a verdade significava para ela, e quais segredos ela mantinha em seu íntimo? Ana, ao seu lado, sentiu a tensão crescer. Ela segurou a mão de Dona Maria, transmitindo um conforto silencioso que parecia dizer: estamos juntas nessa. A jovem sabia que a avó carregava histórias que poderiam acender a chama da esperança ou levá-los a um abismo. A expectativa estava no ar. Eu sei de tudo! Exclamou Dona Rita, elevando a voz e atraindo toda a atenção. Se a verdade é o que você procura, então olhe para os seus próprios passos, Dona Maria. O que você realmente esconde? Dona Maria se sentiu encolher por um instante, suas cicatrizes começando a arder ao serem expostas à luz. Ela se lembrou da dor que havia acumulado, do medo que ela havia nutrido por tanto tempo. Rabugenta, mas mantendo a postura ereta, ela respirou fundo. Podia lembrar-se de sua própria jornada, das humilhações e dos desafios. Uma imagem de sua mãe, emocionada e forte em seus momentos de fraqueza, a encorajava a permanecer firme. Ninguém é perfeito, disse Dona Maria, a voz mais forte agora. Todos temos segredos. Mas o que importa é como nos levantamos depois das quedas. A multidão vibrou com a declaração. O calor do apoio encheu a praça, e Dona Maria sentiu aquele amor pulsar. A batalha entre elas não era apenas sobre palavras duras, mas sobre autoconhecimento e aceitação. E enquanto os corações batiam, Dona Rita, dominada pelo orgulho, começou a ceder. Você realmente acredita que seus esforços vão mudar algo? Provocou Dona Rita, tentando manter a máscara. Não é só sobre mim, é sobre nós. Respondeu Dona Maria, gesticulando para a multidão. Somos mais fortes juntos, mais fortes que segredos. Quando a palavra juntos saiu de sua boca, um eco ressoou na multidão e a temperatura da praça aumentou. Mas a inquietação mortal de Dona Rita permanecia no ar, como um fio prestes a se romper. Então, descubra, provocou Dona Rita. Descubra o que realmente aconteceu naquele dia. Nesse momento, a última frase de Dona Rita ecoou como um trovão. O dia que ela mencionava, cercado por mistério e dor, poderia ser a chave para revelar tudo. O pavor e a expectativa entrelaçaram-se, e Dona Maria sentiu que a verdade finalmente se aproximava. Agora, o que estava por vir poderia mudar suas vidas para sempre. O que havia acontecido naquele fatídico dia? A multidão aguardava, em uma tensão que mal podia ser suportada, e todos tinham uma mesma pergunta borbulhando nas mentes. Até onde essa verdade poderia levar Dona Maria e a comunidade? Dona Maria sentiu o estômago revirar ao ouvir as palavras de Dona Rita. O ar parecia mais denso ao seu redor, como se todos na praça estivessem aguardando a resposta a uma pergunta que ela mesma precisava desvendar. As vozes ressoavam, mas a dela tremia. A verdade, começou, hesitando. A verdade é como um vento forte que arrasta tudo para longe. Mas, para onde ele leva as folhas caídas? Para o chão, ou para o céu? Ela viu os olhares perdidos da multidão, indecisos entre a curiosidade e o receio. A memória da dor a consumiu de repente. O dia que Dona Rita mencionou, um dia assombroso, quando o mundo delas virou de cabeça para baixo. O momento que fez com que segredos fossem enterrados em vez de compartilhados. Ana apertou a mão da avó com mais força, e isso deu a Dona Maria a coragem que precisava. Eu não vou cair na sua armadilha, Dona Rita. Não mais. Mas por que não? Dona Rita sorriu, um sorriso amargo e diferente. Porque você deve ter medo de enfrentar o que realmente aconteceu. Dona Maria sabia que a hora da verdade estava chegando, mas não era apenas uma batalha contra Dona Rita. Era uma luta contra o passado, contra suas próprias fraquezas. Ela refletiu sobre a culpa que carregava por não ter conseguido proteger sua própria família, pela dor que suas escolhas impuseram. A culpa não a deixava em paz. Dona Rita, percebendo a fraqueza, não hesitou. Você se esqueceu de como seu coração se partiu?
Aquele dia não foi apenas perda, foi traição. A praça ficou em silêncio. A frase penetrava como uma lâmina. Os rostos de algumas pessoas na multidão mostravam compaixão, outros, curiosidade. E ainda havia aqueles que estavam ansiosos, prontos para alimentar o fogo da revelação. Você não sabe nada sobre o que eu passei. Dona Maria afirmava, agora com uma determinação renovada. É verdade, eu não, mas sei o suficiente para dizer que você nunca se perdoou por isso. Dona Rita cortou como uma faca afiada. E até que você enfrente isso, sua história será apenas um eco distante. A dor cravou-se novamente no peito de Dona Maria, mas em vez de se deixar abater, começou a enxergar aquela dor como um ponto de virada. E, enquanto olhava para a multidão, viu várias faces conhecidas. Amigos, parentes, todos ali para apoiar. Naquele instante, ela percebeu que já não estava sozinha. Você pode dizer o que quiser, gritou, sua voz ecoando na praça. O que importa é que eu estou aqui, e juntos, nós superaremos isso. As palavras saíram de sua boca como um grito de batalha, e os gritos de apoio da multidão aumentaram, quase como um mantra. Ela sentiu seus pés firmes no chão, clareza se formando em sua mente. O passado era sombrio, mas o futuro estava ao alcance. A transformação começava a acontecer ali, naquelas pedras antigas da praça. Dona Rita, percebendo que tinha perdido parte da batalha, havia mudado sua abordagem. Não pense que estou desistindo. Você realmente acha que tudo isso é sobre você? Mas agora era diferente. Dona Maria enfrentou o olhar furioso e desafiador de Dona Rita com firmeza. Não é só sobre mim. É sobre todos nós. Para cada verdade que você atira, há uma vida esperando para ser iluminada. O murmúrio na praça aumentou, energizando Dona Maria. Ela sabia que precisava ir mais fundo. Mas o que mais precisaria ser revelado? Necessitava voltar àquele dia fatídico e trazer à tona tudo que ficará oculto. Nesse momento, um grito veio do fundo da multidão, uma voz que Dona Maria reconheceu. Não podemos deixar a herança da dor continuar. Era a voz de um antigo amigo, alguém que esteve presente naquele dia. O coração de Dona Maria disparou com a possibilidade de que novas verdades pudessem emergir. O que esse amigo sabia? Poderia ser a chave que faltava para desatar o nó de mentiras e segredos e trazê-la de volta à paz? Era hora de descobrir. Uma onda de murmúrios percorreu a praça, e os rostos voltaram-se lentamente na direção do amigo de Dona Maria. O nome dele era Jorge, e naquelas palavras de apoio havia promessa de que uma nova luz poderia entrar nas sombras do passado. Dona Maria sentiu seu estômago revirar, mas não de medo. Era uma emoção diferente, uma mistura de ansiedade e esperança. Ela sabia que Jorge tinha estado lá, no dia que mudou tudo. Um dia que não só afetou a vida dela, mas de muitos outros. Ele era um testemunho vivo, uma ponte entre o que tinha sido e o que poderia ser. Jorge! Ela gritou, a voz ecoando na praça, enquanto a multidão observava atentamente. Ele fez um gesto para que a voz se aproximasse, os olhos cheios de sinceridade. Dona Rita, percebendo o vínculo que se formava, franziu a testa, mas Dona Maria não se deixou intimidar. Com passos firmes, ela atravessou a multidão e parou diante de Jorge. O que você quer dizer? Indagou, ansiosa. As palavras de Jorge poderiam abrir uma porta muito fechada. Eu não sei se é hora de falar, mas... Jorge hesitou, a hesitação dele gerando uma tensão palpável. Ele respirou fundo e continuou. Eu estava lá. Eu vi. E mais importante, eu entendi que muitas versões da história foram contadas, mas a sua é a que precisa ser ouvida. O silêncio na praça era profundo, como se todos contivessem a respiração, esperando pelo que viria a seguir. A coragem de Dona Maria se afunilou em uma única pergunta, como um fio condutor de todas as suas emoções. O que você sabe sobre aquele dia? Ela questionou, a voz firme, mas carregada de emoções. Jorge olhou nos olhos dela, fez uma pausa e disse, eu vi sua dor, percebi como você lutou para manter a família unida, e vi a traição que você sofreu nas mãos de alguém em quem confiava. Mas tem algo que muitos não sabem naquele dia, a escolha de alguém alterou o destino de muitos. Nesse momento, Dona Maria sentiu que uma camada de sombra se desfazia. As palavras de Jorge não eram apenas uma revelação, mas uma confirmação. Uma validação de que suas cicatrizes tinham um propósito e que os segredos que aprenderam na culpa poderiam agora ver a luz. Dona Rita não aguentou o golpe. Ela, que havia jogado segredos na cara de Dona Maria como uma arma, agora se via acuada. A certeza nas palavras de Jorge revelava não apenas uma fraqueza dela, mas a força que Dona Maria buscava há tanto tempo. E o que você está esperando? Dona Rita disparou, mas não havia mais veneno em sua voz.
Era apenas um eco de indignação. Estou esperando a hora certa para todos nós nos libertarmos dela. Jorge respondeu, e a certeza em seu tom aumentou o peso da situação. Dona Maria olhou ao redor e viu as pessoas na praça se unindo em torno deles. Era como se o passado tivesse uma chance de ser reescrito, e mesmo que as memórias morreram em dor, o futuro poderia florescer em esperança. Ainda havia muitas perguntas e a verdade ainda estava fragmentada, mas a avó sentia que estava na hora de lidar com tudo aquilo de uma vez por todas. Então vamos falar, disse Dona Maria, voltando-se para a multidão. Vamos desenterrar essa dor, porque só assim poderemos nos curar. As palavras ecoaram, e a energia da praça mudou. As pessoas começaram a se mover, formando um círculo em torno de Dona Maria. Era o momento de revelar tudo. O passado era um peso, mas o futuro podia ser leve. Mas antes que ela pudesse começar, um sinal inesperado cortou o ar. Um estrondo alto, como se algo estivesse prestes a desabar. O olhar de Dona Rita se acendeu com um brilho maligno, e Dona Maria sentiu um frio na espinha. O que mais estava por trás daquela fachada de normalidade? Agora ela sabia que a verdade que estava prestes a revelar poderia não ser a única. E se houvesse algo mais a descobrir? Com o coração pulsando, ela percebeu que a jornada apenas começava e a verdadeira batalha ainda estava por vir. O estrondo aposentou os sussurros da praça, e um silêncio pesado tomou conta do ar. Dona Maria sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que quer que estivesse prestes a acontecer poderia mudar tudo e, de alguma forma estranha, seu coração ressoava a expectativa. Mas com esse novo sentimento, havia também uma sombra de dúvida. Ela olhou para Jorge, que compartilhava seu nervosismo, mas também um brilho de determinação. O que foi isso? Perguntou um jovem à sua esquerda, quebrando temporariamente a tensão. Várias cabeças se viraram em busca de uma explicação. Os olhares estavam fixos em Dona Rita, que, por um breve momento, parecia mais uma mulher assustada do que a matriarca temida que todos conheciam. Não sei, respondeu Dona Maria, permitindo que um leve tremor em sua voz denunciasse a ansiedade que começava a se formar em seu peito. Como se estivesse pressentindo incerteza, Dona Rita deixou escapar uma risada nervosa. Isso é apenas um jogo barato, disse, mas já não soava tão convincente. A fachada dela se desmoronava e, por trás do orgulho, havia uma fraqueza visível. Dona Maria estava decidida. Não era o momento de temer. Se houvesse uma explosão de verdades a serem reveladas, que assim fosse. Jorge, por favor, continue. O que você tem a dizer? O que aconteceu naquele dia? A multidão, silenciosa e atenta, se encostou mais próxima, como se a ação no palco daquele drama estivesse prestes a se intensificar. Jorge respirou fundo e começou. Aquele dia sua voz tremia um pouco. Era um dia ensolarado, mas havia uma tempestade se formando nos corações das pessoas. Ele passou a revelar detalhes, frações de memórias que Dona Maria havia guardado em um canto profundo da mente. Contou sobre a traição, e como a confiança, um dos pilares da família, havia se despedaçado. A cada palavra dele, Dona Maria sentia a dor aflorar. Não apenas a dor de seu passado, mas a de todos os que estavam ali. Eram histórias entrelaçadas, cada uma cheia de sofrimento e sacrifício. Você lutou, Dona Maria. Jorge exclamou, elevando a voz. E agora chegou a hora de transformar esse sofrimento em força. Sua história precisa ser contada. Naquele instante, Dona Rita percebeu que o controle dela estava se esvaindo. Os murmúrios voltaram, mas agora eram de apoio a Dona Maria. Ela estava cercada por pessoas que compreendiam sua luta, suas lágrimas e, o mais importante, sua coragem de enfrentar a verdade. A energia estava mudando. Então, como que instintivamente, Dona Rita avançou. Isso não é o que você pensa. Gritou, mas a insegurança de sua voz era clara e provocava olhares céticos. Eu fiz o que tinha que ser feito. Dona Maria estava tão próxima de dissolver as sombras que a tinham aprisionado. Com um gesto firme, ela se adiantou. O que você fez foi magoar nossa família, mas isso não precisa ser o fim. A voz estava carregada de emoção. Todos aqui têm a chance de reescrever essa história. Os rostos na multidão se iluminavam ao perceber a transformação que acontecia. A esperança começou a se parecer com uma chama acesa, tornando-se mais forte a cada momento. Mas antes que Dona Maria pudesse desabafar tudo o que sentia, algo inesperado desabou sobre eles. Uma chuva repentina, fria e torrencial. As gotas pesadas atingiram a todos, transformando a atmosfera na praça. Mas, em vez de desesperar, as pessoas pareciam mais unidas. Jorge ergueu os braços, incentivando a todos a não se afastarem. Dancem na chuva! Gritou,
e um riso nervoso surgiu. Dona Maria olhou para a praça, sentindo um calor no coração. Era um sinal, ou talvez um novo começo. A dor do passado poderia ser lavada da mesma forma que a chuva agora limpava o chão. Ela tomou uma decisão. Não se tratava apenas de contar sua história, mas de permitir que o futuro florescesse a partir dela. Antes que pudessem continuar, um grito cortou a chuva. Alguém da multidão estava apontando na direção oposta. Havia figuras se aproximando, e com elas, um novo desafio. O que teria que ser confrontado a seguir? Seria possível que mais segredos, aqueles mais sombrios, estivessem à espreita? O coração de Dona Maria acelerou. A verdadeira luta estava apenas começando, e cada passo adiante traria novas revelações à luz. Ela estava pronta para o que viesse a seguir. E a história dela, agora, estava prestes a ganhar uma nova dimensão. A chuva caía como se o céu decidisse se despir de todas as suas agruras, mas a atenção da multidão logo se desviou da tempestade. As figuras que se aproximavam emergiam como sombras na neblina, e cada passo delas parecia ecoar um aviso. A tempestade interna era apenas uma fração do que estava por vir. Dona Maria sentiu seu coração disparar, não pela força da chuva, mas pela expectativa do desconhecido. Quem são eles? Sussurrou um homem à sua direita, e o medo em sua voz era palpável. Jorge, que mantinha os olhos fixos nas figuras, respondeu: não sei, mas parecem familiares. E antes que pudesse completar a frase, as sombras se revelaram na penumbra. Eram pessoas que Dona Maria nunca esperaria ver novamente. Antigos vizinhos, familiares distantes e até mesmo rostos que antes haviam sido sepultados nas memórias mais dolorosas. Dona Maria, uma mulher, com o olhar impreciso e os cabelos grisalhos, quebrou o silêncio. Era Helena, uma prima que havia desaparecido anos atrás, e que agora carregava consigo uma expressão de arrependimento profundo. A coragem de sua voz se misturava com o som da chuva. "O que você fez conosco?" questionou Dona Rita, com raiva transbordando em suas palavras. A tensão entre as duas mulheres estava longe de dissipar. Mas Dona Maria, sentindo que ajudaria a curar feridas, decidiu intervir. "Espera!" gritou, fazendo todos se calarem. Com um gesto acolhedor, ela olhou para Helena. "Por que você veio? Este não é um momento qualquer. Precisamos de respostas." Helena hesitou, mas a pressão das memórias e da chuva a fez ceder. "Eu não estava aqui quando tudo aconteceu. Fui forçada a partir, mas ouvi muitos rumores, muitos segredos. E agora, depois de tudo, eu vim buscar a verdade, Dona Maria. Precisamos nos unir." O murmúrio da multidão aumentou. Algumas pessoas olhavam céticas, outras pareciam intrigadas. Todo aquele reencontro era um terreno perigoso, uma arena onde sentimentos poderiam explodir a qualquer instante. Dona Maria sentiu a energia mudar. As águas da chuva pareciam levar embora os pesos do passado, mas novos fardos estavam prestes a surgir. "O que há detrás desse retorno?" pensou. Jorge, mais próximo agora, tocou seu braço, demonstrando que estavam juntos nessa. Ele sabia que a única maneira de avançar era enfrentar aquilo que estava escondido. "Pode ser nossa chance de cura", sugeriu Jorge, e Dona Maria notou um brilho esperançoso em seus olhos. Não poderia deixar de validá-los. Assim, com um gesto firme, pediu que todos se aproximassem. "Se somos todos aqui, devemos falar. Não podemos esconder nossos medos e segredos mais. Nossa história está entrelaçada", disse Dona Maria, a voz carregada de emoção, mas determinação. "É hora de quebrarmos o silêncio." A multidão se acomodou, ainda sob a chuva, e as vozes de homens e mulheres começaram a se entrelaçar. Histórias dolorosas começaram a ser reveladas, traições, desconfianças, a razão pela qual famílias se afastaram. Mas enquanto compartilhavam suas verdades, também surgiam esperanças e promessas de recomeços. Helena respirou fundo, como se estivesse se preparando para o que viria. Mas, antes que pudesse falar novamente ou dizer o que havia sido mantido em segredo, um novo estrondo ecoou, desta vez mais próximo, como um trovão. As figuras visíveis na escuridão se moviam com urgência, e os rostos que estavam unidos agora pareciam apreensivos, prontos para enfrentar mais uma tempestade. Dona Maria apertou a mão de Jorge, e, sentindo o calor daquela conexão, soube que a verdadeira luta estava prestes a se intensificar. O que mais estava escondido sob a superfície daquela água tumultuada? Quem mais precisaria enfrentar a verdade? A coragem estava escorregando por entre seus dedos, enquanto a chuva caía pesada, mas a determinação estava prestes a secar as lágrimas de um passado doloroso. E no coração da confusão, ao redor daquela praça dançante, um novo desafio se formava.
Como poderiam todos juntos enfrentar as sombras que ainda estavam para surgir e finalmente resgatar a luz que havia se perdido? Dona Maria sentia cada gota da chuva escorregar pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. As vozes da comunidade agora ecoavam não apenas com segredos, mas com promessas, esperanças e a coragem de reconstruir. Ela olhou para Ana, que estava ali ao seu lado, com os olhos brilhando de admiração e respeito. Não havia mais espaço para o medo, era hora de abraçar o futuro e enfrentar o peso do passado. Helena, ainda ali, parecia hesitante, mas determinada. Os olhares esperavam por uma resposta, um sinal, um vislumbre de esperança que pudesse unir todos. A pressão no ar era palpável, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando que o primeiro passo fosse dado. Dona Maria sabia que era a hora de agir. Estamos aqui hoje, não apenas para falar de dores passadas, mas para curar, disse ela, a voz firme. Cada um de nós carrega algo, um fardo, um peso. Mas é hora de dividirmos essas histórias em vez de ficarmos presos a elas. Jorge, que estava ao seu lado, se impôs como um segundo coração pulsante. Ele fez um gesto, convocando os vizinhos para se unirem, criando um círculo de apoio. A chuva não era mais um estorvo, tornava-se uma bênção, limpando as feridas e reacendendo a esperança. A tensão que antes dominava a praça agora parecia se dissipar. Os murmúrios iniciais se tornaram conversas, e os gritos de apoio preencheram o espaço com o calor da solidariedade. Assim, cada coração começou a se abrir, e histórias começaram a se entrelaçar, enquanto todos ouviam atentamente sobre as perdas, os arrependimentos e os sonhos que tinham sido desfeitos. Helena tomou coragem e, antes que se desse conta, estava compartilhando sua própria verdade. Fui forçada a sair porque trazia somente dor para a família, confessou, com a voz trêmula. Mas vi o que havia acontecido, vi a traição, a injustiça que nós todos permitimos. Preciso que vocês me perdoem, assim como eu preciso me perdoar. As palavras dela eram um eco de muitas vozes, ressoando pela praça. Dona Maria não hesitou. Com um olhar firme e cheio de compaixão, disse: o perdão não é algo que se dá apenas uma vez, é um caminho que trilhamos juntos. Vamos nos perdoar, uns aos outros, e reescrever nossas histórias. E naquele momento, como um sopro de renovação, a verdade começou a dominar. O que era uma simples praça se transformou em um espaço sagrado de cura e amor. As pessoas começaram a se envolver em abraços, chorando e rindo juntas, enquanto liberavam a dor que permanecerá por muito tempo em seus corações. Dona Rita, que até então estava em estado de choque, começou a ver as fissuras em sua própria armadura. A força da comunidade, da união que Dona Maria estava promovendo, era algo que ela nunca esperou encontrar. A coragem de Dona Maria estava desafiando tudo o que ela acreditava. Eu também tenho medo, Dona Rita disse, a voz agora mais baixa. Medo do que vocês vão fazer comigo. Dona Maria encarou, e a empatia começou a substituir o ressentimento. Ninguém está aqui para te julgar, Dona Rita. Também carregamos medos. A verdadeira união não acontece quando tudo é perfeito, mas quando enfrentamos juntos nossas fragilidades. É isso que precisamos fazer, entender, perdoar e seguir em frente. Os olhares que antes estavam cheios de reprovação agora refletiam uma nova esperança. Dona Rita sentiu que estava sendo acolhida e, com tremor na voz, começou a falar. Eu errei, posso falar disso agora. Mas não quero outra pessoa sofrendo por isso. Um lento sentimento de empatia começou a preencher o espaço, enquanto todos enfrentavam juntos os desafios que haviam sido herméticos até aquele momento. Sentiram que a chuva era a espinha dorsal de suas novas promessas, e cada gota caindo parecia levar embora os remanescentes de dor. Quando a chuva finalmente começou a diminuir e o céu clareava, Dona Maria percebeu que um novo dia estava começando. Ela olhou para Ana, que agora estava dançando na chuva, interpretando a liberdade que finalmente encontraram como comunidade. Nós somos mais do que nossos conflitos, mais do que nossas perdas, exclamou Dona Maria, levantando as mãos aos céus. Agora somos um lar, uma família. E assim, o eco de suas palavras se espalhou, reverberando nas paredes da cidade, como uma promessa de que a compaixão sempre venceria o sofrimento. Enquanto a comunidade se unia, Dona Maria soube que não apenas revivera a própria história, mas libertara cada um deles para um futuro repleto de possibilidades. Foi um passo à frente, e um novo caminho diante deles se iluminou. E com aquele coração transbordando de amor e gratidão, feito uma mãe que assiste a seus filhos florescerem, Dona Maria sorriu. Ela sabia que o amanhã seria um lar mais justo e solidário para Ana e todas as crianças da cidade. Por fim, enquanto o sol começava a brilhar, ela olhou em volta, admirando a força daquela comunidade ressurgente. Havia cicatrizes, mas também novas esperanças.
Um ciclo repleto de amor. E nesse novo dia, a história deles ainda estava sendo escrita e continuaria sendo eternamente. E você, que esteve conosco nesta jornada. É hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem estas histórias de transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Seu feedback é muito importante para nós. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Este é o momento de mostrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.